Para mais de 50 milhões de britânicos, Elizabeth II era a única monarca conhecida. Pouco mais de 10% haviam nascido quando ela assumiu um império de extensão global em 1952, aos 25 anos de idade. Quem viu, não esquece. It was very exciting. I was a student nurse. I was 18 years old. We decided to go out and see what we could see. There were barricades up. Well, we didn't let that stop us. We climbed over the barricades and the crowds were really deep. And then suddenly we heard an enormous roar and we knew that probably the Queen was coming by. Foram 70 anos de reinado com um legado de estabilidade. Elizabeth viu o mundo mudar, o Reino Unido perder colônias, deixar a União Europeia e, mesmo assim, manteve o país unido no meio de tantas crises. A morte da Rainha Elizabeth II foi o fim de uma era e um desafio para o filho Charles, de 74 anos. Como substituir quem parecia insubstituível para a grande maioria da população? Os números mostram o tamanho do problema. No ano passado, quando Elizabeth II celebrou o Jubileu de Platina, 38% dos britânicos consideravam a monarquia muito importante. Agora, o Centro Nacional de Pesquisa mostra que o percentual caiu para 29% com o rei Charles. It seems to me a much less potent group of people. Para 45%, a monarquia simplesmente não importa. Poderia ser abolida no país que tem muitos desafios para enfrentar. A saída da União Europeia enfraqueceu o mercado de trabalho. São milhões de vagas abertas sem que ninguém se candidate. A inflação disparou com a guerra na Ucrânia. A população vê a classe política com desconfiança. Foram 5 primeiros ministros em apenas 6 anos. Uma instabilidade que era até então desconhecida no país. E os separatistas ganham força na Escócia e na Irlanda do Norte. Esses, é claro, não são problemas diretamente ligados ao rei, que tem um poder político limitado. Mas cabe ao monarca conduzir e influenciar o país sem se meter diretamente na política. Elizabeth II dominava essa arte, o que a ajudou a preservar a imagem da rainha e da coroa, enquanto o Reino Unido atravessava crises e perdia a influência global. And drawing on the distinctive contribution. Charles, por sua vez, não é conhecido pela mesma discrição e desempenho da mãe. É um monarca diferente para um Reino Unido muito diferente. O novo rei já deixou claro que tem algumas apostas para manter a monarquia. Charles III pretende reduzir o número de membros ativos da família real e pedirá um pouco menos de ostentação. Ele quer mostrar que está conectado com o povo, preocupado com o custo de vida e com a sustentabilidade. Por isso, ele resolveu reciclar boa parte dos elementos que vão ser utilizados na sua própria coroação. Ideias que empolgam os defensores da monarquia. It's a new era. King Charles, when he was prince, campaigned for environmental sustainability before anybody else. So that leadership, that dynamism, that continuity of not being a politician, 6 months you are supporting this, 10 months you change your mind. He's consistently carried the flag. You've got to have continuity, you've got to have stability, you've got to have people that are really looking into the future and not short term. Já os críticos ainda duvidam que a família real, tão privilegiada, possa realmente entender os problemas do britânico comum. We have to pay
for your parade. Aqueles que são contra a monarquia, especialmente os mais jovens, acreditam que esse pode ser o começo do fim. Simpatizantes da República querem usar o que consideram falta de carisma do novo rei e a popularidade mais baixa de Charles para uma campanha contra a coroa. Yeah, I think the monarchy's in a lot of trouble because they've lost their star player. Now that she's not there, she's no longer there to protect the monarchy, and we're seeing an immediate drop in support and a distinct lack of interest in the big ceremonial, which is all they've got. I have a 12-hour shift at work, so no partying for me. I think they're iconic in British history, but as of now, I don't think they're as relevant as they once were. Alguns vão protestar no dia da coroação, que deve ser o primeiro teste para a aprovação de Charles III. Num país tradicional como o Reino Unido, a família real tende a ser mais bem vista em momentos importantes. E nenhum momento é tão importante para a monarquia como a coroação de um rei. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Nós vamos aproveitar o nosso Américo, lá tem mais material dele. Agora, retomando um pouco o fluxo da nossa conversa, o Anthony se referia imediatamente antes da exibição dessa reportagem do nosso correspondente à questão da permanência ou não da aristocracia. Em função dessa pergunta, qual é o futuro da monarquia britânica, Carolina? Olha, a gente está, e aí eu vou discordar um pouco dele, obviamente que há uma redução da presença dessas figuras na Casa dos Lordes, mas a gente está falando de uma sociedade extremamente aristocrata, elitista e muito conservadora, onde há uma divisão muito clara entre ser britânico e cidadãos que são estrangeiros e chamados expatriados que vivem ali, né? Ainda há uma série de títulos como lordes, como condes, que se aplicam e que são ainda atribuídos, né? Essas pessoas que vêm dessa linhagem mais real possuem uma série de propriedades, inclusive. Então, e quando a gente olha para os primeiros ministros que já existiram, quando a gente olha para a Casa do Lorde, fica muito claro o descolamento e a falta de representatividade dos cidadãos britânicos comuns por essas figuras, que são em comum, que eles têm, são todos que estudaram naquelas escolas privadas, né, naqueles internatos onde só a elite participa. Então, tem uma educação diferenciada, não convivem com a sociedade comum e, portanto, ainda é uma sociedade muito segregada, inclusive agora, e o que recai sobre a coroa, críticas de uma sociedade racista também, né? Então, tem esse legado colonialista, ele perdura, porque junto com a coroa vem esse imaginário, como a gente viu no vídeo anterior, de um império onde o sol nunca se punha, né? De ter colônias em praticamente todos os continentes, de uma ponta a outra do globo, e a coroa, ela simboliza ainda esse grandiosismo desse Império Britânico. Tanto é que o que a gente ainda tem é o chamado Commonwealth, né, com esse processo de independência das colônias britânicas, que foi até os anos 90, o último território britânico a ser entregue foi Hong Kong, em 97, né, a gente vê ainda a criação, então, do chamado Commonwealth, que é uma forma de articular ainda essa junção e essa influência dos britânicos sobre as ex-colônias de ainda manter amarrado. Tanto é que também o rei Charles é o chefe de Estado de 14 outros países, nações soberanas. O Commonwealth, se não me engano, são 47, não é? Eu estou com o número enganado, não me lembro 54. bem. 54, tá certo. 56. 56, então, obrigado, Anthony. Isso. Né? Então, assim, a gente vê a insistência não só de uma tradição que está enraizada na identidade dos britânicos e também no nosso imaginário, né? Quando a gente pensa em rei, rainha, isso mexe muito com esse campo da fantasia, né? Tira a gente de uma realidade mundana e leva para os castelos, para os casamentos. Então, assim, é algo que seduz pela própria história, mas tem um componente importante de representar e deixar ainda viva esse grande império, né? Que se desfaz na prática, mas que continua insistindo em ser relevante. Tem dois aspectos em várias das abordagens que você nos trouxe agora, Carolina, que alguns a gente precisa olhar no âmbito europeu.
Quando você se refere à formação de elites através de instituições de ensino que não são abertas a todos, no sentido da capacidade delas de acesso a elas, nós vamos ver a mesma coisa na França, na Escola de Administração de Altos Estudos, que praticamente forma todo o estamento burocrático dirigente do Estado francês. Nós vamos ver isso na Alemanha, em algumas das instituições, e na Alemanha o Instituto Universitário é gratuito, não é pago. Se a gente pegar nos Estados Unidos, onde está o Anthony, Ivy League, isso aí, por uns bons 100 anos, quem passou pela Ivy League ou não, é integrante. E aí a gente tem que pôr também o West Point como formação importante de militares americanos. E quem é egresso do West Point, isso aqui alguns talvez se surpreendam, tem um standing muito maior no mercado financeiro, porque é considerado o West Point, sobretudo, uma fábrica de líderes, uma fábrica de elite. Então, aí, se cada um tem a sua característica, algo os une, que é uma formação clara de elites que pensam o país. Outro aspecto que você coloca, talvez dê para a gente resolver da seguinte maneira: os símbolos são a realidade. A gente tenta ver símbolos como algo efêmero, e quando a gente olha essa adesão ao símbolo que você, com um tom muito crítico, diz, esses são heranças de uma potência colonialista racista, esses símbolos, na verdade, são vividos como uma realidade e eles servem como identificação para as pessoas. Nesse sentido, qual é o futuro da monarquia britânica? Olha, eu ousaria fazer um comentário que acho que a gente tem que ter muito claro, né? Em novembro passado, o censo inglês divulgou que pela primeira vez, né, a população britânica, 56% em 2011, apenas 46% em 2021 se declarava cristão. Ponto. Tem algo parecido na França também. Na França também, na Alemanha também. Há um movimento muito forte. Eu acho que a gente precisa encostar esse nosso comentário com aquele que nós estávamos fazendo antes. Por favor, Leonardo. Nós temos uma realidade na Inglaterra que talvez a gente precise cobrar do ofício do rei. Todos os ofícios, sejam eles quais forem, o ofício de professor, o ofício de jornalista, o ofício dos médicos, o ofício dos advogados, está sendo invadido pela lógica da internet de uma forma brutal. O ofício de rei também o será. Esse ponto é o ponto mais relevante para a gente pensar o futuro da monarquia. Porque talvez, quando a gente olha para a monarquia inglesa e olha para as outras monarquias europeias e se surpreende por ela ter se mantido, é que a gente precisa lembrar qual é a máxima da monarquia inglesa. Survival. Sobreviva. E eles sabem fazer isso como poucas pessoas e acompanharam isso. A coroação da mãe dele em 53 com a televisão era um tipo de coroação. A coroação dele hoje, ele precisou aceitar para poder, de alguma forma, ter alguma presença nas redes sociais, memes saídos do Palácio de Buckingham. A realidade mudou, William. Mesmo na Inglaterra. Esse é o ponto que nos desafia, né? Como tentativa que a gente está fazendo aqui de analisar o que seria o futuro da monarquia. Eu fui correspondente em Londres. Sim, em duas oportunidades. E lá me tornei viciado na leitura do Financial Times. Que é um dos poucos jornais globais do mundo. E que é um jornal que respeita isso. É um jornal extraordinariamente voltado para o público, aquilo que o Lula diria, a Faria Lima. Mas, enfim, é o jornal lido pelas elites financeiras do mundo inteiro. Sim. E o Financial Times publicou ontem uma frase que eu queria, Anthony, se você começássemos por você a comentá-la. Me chamou a atenção, porque ele estava discutindo qual é o futuro da monarquia britânica, esse vetusto jornal, o Financial Times é um jornal centenário, e a frase do jornal, Anthony, se você não estiver me entendendo bem, faça um sinal, ok? A principal mudança
é de que a monarquia não é mais vista como uma instituição mágica ou mística, que vocês já assinalaram. Mas o futuro dela depende dela ser, ou passar a ser, vista como uma instituição ao serviço do público, Anthony. Isso. Is that possible? Acho que já tornou isso. Por exemplo, o sistema das honras, o recebimento no Palácio de Buckingham 2 vezes por ano para reconhecer contribuições dos cidadãos, é exatamente isso. A grande maioria das pessoas que recebem essas honras são pessoas que trabalham na comunidade deles, como enfermeiros, policiais, professores, e o Palácio de Buckingham reconhece, convidando eles, mais ou menos 1.500 2 vezes por ano para receber uma honra no Palácio, é uma maneira de reconhecer as contribuições deles. Tem pouco a ver com a aristocracia antiga. Isso. E eu imagino que a própria monarquia, a partir dessa coroação, vão trabalhar junto com o governo para modificar o juramento do próximo rei, não é? Que imagino que vai ser William, que talvez em 15 ou 20 anos vai assumir o trono. É bem possível que o Commons vai modificar o juramento de alguma forma. Por exemplo, é possível que pode tirar a Igreja Anglicana da cerimônia ou modificar o juramento em alguma forma para tentar adaptar essa realidade, que um terço da população não tem religião nenhuma. 37%. O 46% são cristãos, mas um terço não declara religião. Mas ele está só ajudando o seu argumento, Anthony. O Leonardo está dizendo aqui, às vezes a gente se entende, mas o público em casa não. Se sobrepõe às afirmações de vocês. É só para ajudar o público em casa. Ele está suportando o seu argumento e mencionando que o número daqueles que não têm religião passa de um terço. 37%. Desculpe. 37%. Ok. Tá. Prossiga, por favor, desculpe, Anthony. Eu não peguei bem. Perdoe a interrupção e prossiga. Não, obrigado. Eu não sabia disso. 37 é ainda mais do que imaginei. Mas o próprio Charles diz que ele preferia ser defensor das fés em vez de defensor da fé. Que essa obrigação do monarca ser defensor da Igreja Anglicana data do fim da monarquia de James II, não é? O último rei católico. E foi parte do constitucionalismo britânico que é impossível o monarca ser católico, tinha que defender a Igreja Anglicana, que também é muito anacronista, não é? Um passado, vem do passado do século XVII, essa insistência, porque foi Guilherme de Laranja e Maria que foram convidados a assumir o trono de Holanda por falta de descendentes do trono protestantes na época, a Revolução Laranja. Então, tudo isso pode ser modificado, eu acho, e nós vamos ver amanhã na cerimônia a participação dos clérigos mulheres da Igreja Anglicana. Isso foi permitido a partir de 2014. Vamos ver a participação dos outros representantes das outras religiões e vamos ver a participação de um primeiro-ministro que é hindu. Então, acho que é bem provável que nos próximos anos o Commons vai pensar sobre esse tipo de cerimônia e talvez modificá-lo. Isso tem... Só uma coisa, eu queria dar tempo para você elaborar seu argumento. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um breve intervalo, como a gente fala na nossa gíria, precisamos pagar um comercial, e aí eu volto contigo, Carolina, exatamente nesse ponto. Eu vi que todos nós estamos seguindo nessa linha. E a pergunta vai ser então, você já enxerga essas transformações, reformas, como você quiser denominar, na monarquia britânica para garantir o seu futuro?